Pretérito perfeito composto. Pretérito perfeito composto é uma estrutura muito importante do nível B1 e é uma estrutura fácil, mais ou menos fácil, e também é uma estrutura, um tempo verbal, e tempo verbal é tense, um tempo verbal que utilizamos todos os dias. Hum, então, quando falamos de uma estrutura que utilizamos todos os dias, na minha opinião, falamos de uma estrutura importante. Quando falamos ou quando introduzimos ou ensinamos uma estrutura que utilizamos raramente, na minha opinião, falamos de uma estrutura pouco importante. Esta é uma estrutura que utilizamos muito e é uma estrutura que utilizamos para descrever uma ação que começou no passado e que continua até ao presente. Mais uma vez, utilizamos o pretérito perfeito composto para descrever uma ação que começou no passado e que continua até ao presente. Um, Equivalente em inglês, por exemplo, I have been going to the beach lately. I have been studying a lot. É o equivalente em inglês. Estrutura, formação da estrutura. É muito simples, é sempre o verbo ter no presente. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, eles têm. E depois é sempre o particípio passado do verbo principal. Então, eu tenho falado, eu tenho comido, eu tenho partido. Por exemplo, eu tenho comido bolos ultimamente. I have been eating cakes lately, ok? Ou ele tem falado português. Ou nós temos partido muitos pratos ou muitos copos. Quando o verbo não tem um particípio regular, como falado, comido, partido, utilizamos o particípio irregular. Por exemplo, estes verbos não têm particípios regulares, então utilizamos o particípio irregular. O particípio é sempre invariável, tá bem? Com o verbo ter, e esta é uma regra do nível A2, os particípios são sempre invariáveis. Por exemplo, o Pedro tem falado, mas a Maria tem falado. Ou nós temos falado. Mudamos a conjugação do verbo, mas o particípio é sempre invariável. Utilizamos sempre o particípio passado, na fórmula masculina e singular. Falado, comido, partido. É sempre essa a solução. Agora temos aqui uma atividade para vocês completarem. Vamos ver, gastar muito dinheiro, ir ao ginásio, apanhar sol, estar doente, estudar muito e não dormir bem. Eu penso que todas as palavras são simples, mas se vocês não conhecem uma palavra ou duas ou mais palavras, podem parar o vídeo e podem fazer a vossa pesquisa para encontrar a tradução. E agora
temos esta atividade. Têm de completar estes espaços com estas estruturas. Então, escolhem uma estrutura e completam os diferentes espaços. Podem parar agora o vídeo, 1 minuto ou 2 minutos, e regressar quando completarem a atividade. Até já. Vamos então ver as soluções. Número 1, o Gustavo tem gasto muito dinheiro. So, Gustavo has been spending a lot of money. 3, a Vânia tem ido ao ginásio. So, Vânia has been going to the gym. O Tomás tem apanhado sol. A Wanda tem estudado muito. O Telmo não tem dormido bem. Então, são estas as soluções. Espero que tenham gostado e até breve. E obrigado por assistirem.